Pessoal, vamos ao nosso estudo hoje da disciplina de termodinâmica para engenharia mecânica. Neste tópico nós vamos abordar o balanço de energia em um sistema fechado. O balanço de energia em um sistema fechado é realizado através da aplicação da primeira lei da termodinâmica. O que nos diz a primeira lei da termodinâmica? Diz que na natureza, a energia não pode ser criada e não pode ser destruída, apenas convertida em outras formas de energia. Então, aplicando este conceito matematicamente nos diversos tipos de sistemas que existem na engenharia, em N aplicações, nós podemos chegar a formulações matemáticas que nos permitem avaliar o balanço de energia desses tipos de sistemas, certo? Então, o que é um sistema fechado? Sistema fechado é qualquer tipo de sistema no qual não há interação de massa, troca de massa com o meio externo. Veja então que isso implica em que a massa do sistema seja fixa. Por exemplo, esta garrafinha aqui. Esta garrafinha, enquanto está fechada com a quantidade de água fixa aqui dentro, por mais que eu leve ela, coloque no congelador, coloque numa panela de água quente, vai perder calor, vai receber calor, mas a quantidade de massa aqui dentro de água é fixa. Então isso torna ela um sistema fechado. Exemplos mais cotidianos da engenharia mecânica: um conjunto pistão-cilindro no qual há expansão de um gás ou compressão de um gás. Desde que não haja vazamento neste cilindro ou que o vazamento seja desprezível, o sistema que trata de um conjunto pistão-cilindro, ele pode ser considerado como um sistema fechado. Vejam que esses dois exemplos que nós abordamos, a garrafinha e o conjunto pistão-cilindro, eles possuem características diferentes, apesar dos dois serem sistemas fechados que não têm troca de massa com a vizinhança. A garrafinha, ela tem a fronteira rígida, as fronteiras dela são rígidas. Não tem variação de volume, é 500 ml, são 500 ml essa garrafa e vai continuar 500 ml. Entretanto, o conjunto pistão-cilindro, o movimento alternativo do pistão, ele remete a uma variação de volume, certo? Então, esses dois tipos de sistemas fechados eles nos levam a análises um pouco diferentes. Vamos de novo ao exemplo da garrafa aqui. Quais tipos de interações que eu posso ter com essa garrafa, considerando interações em forma de energia, considerando que ela é um sistema fechado com fronteiras rígidas? É possível haver interações de calor. Se eu pegar essa garrafa, colocar no congelador, a água está a temperatura ambiente, colocar no congelador, ela vai começar a resfriar a água, e então significa que teve uma interação de calor. O fluido que está aqui dentro, a água, perdeu calor para o ambiente externo, para a vizinhança na geladeira. Se eu colocar ela dentro de uma panela de água quente, calor vai ser transmitido da água da panela aqui para dentro, para a água que está aqui dentro. Então tem uma interação de calor entrando. Então veja que nós podemos ter dois tipos de interação: calor entrando e calor saindo. As duas são interações em forma de calor. Já se nós considerarmos o conjunto pistão-cilindro, nós também podemos ter interações em forma de calor, calor saindo ou calor entrando desse conjunto pistão-cilindro, mas devido à existência da fronteira móvel, que é o pistão se movimentando, nós teremos um outro tipo de interação de energia, que é a interação em forma de trabalho. Então nós podemos estar fornecendo trabalho ao gás, se for um processo de compressão, ou removendo o trabalho do gás, fornecendo trabalho para a vizinhança. Então vejam que no sistema fechado de massa fixa, conjunto pistão-cilindro, podemos ter interações de calor entrando, calor saindo, trabalho entrando ou trabalho saindo. Então a variação de energia total desse sistema, que irá nos dar o balanço de energia, ela vai depender de calor e trabalho, enquanto na garrafa, que é um corpo rígido, vai depender apenas de calor. Matematicamente, como que a gente pode expressar isso? Eu coloquei então algumas equações aqui. Essa primeira equação, ela está em forma de energia. Vejam que a unidade aqui é joule.
como eu expressei matematicamente? O calor que está entrando no sistema, menos o calor que está saindo, mais o trabalho que está entrando, menos o trabalho que está saindo, tem que ser igual a ΔE(cis), variação de energia do sistema, em unidade de joules. Essas outras duas equações aqui embaixo são algumas variantes. A segunda equação ela é em termos de taxa, veja que a unidade é joule por segundo. Então, taxa de calor entrando, menos taxa de calor saindo, mais taxa de trabalho entrando, menos taxa de trabalho saindo, vai ser a variação de energia do sistema em relação ao tempo. A terceira forma, então, nós temos, vejam que a energia específica, com base mássica. Nós temos aqui o calor entrando, menos calor saindo, trabalho entrando, trabalho saindo. Variação de energia específica do sistema. Vejam que no caso, por exemplo, de nós considerarmos a garrafa, onde estudo aqui da balanço de energia na garrafa, um aquecimento ou resfriamento, não tem interação de trabalho porque a garrafa tem um volume fixo. Tendo volume fixo não tem trabalho, não vai ter trabalho que entra, não vai ter trabalho que sai. Essa equação vai se resumir a calor que entra menos calor que sai, igual a variação de energia do sistema. No outro caso, se a gente considerar lá o conjunto pistão-cilindro, no qual não tem interação de calor entrando nem calor saindo, por exemplo. É só trabalho entrando e trabalho saindo. Nesse caso, os termos que representam calor entrando e calor saindo serão igual a zero, e o trabalho que entra menos o trabalho que sai vai ser igual à variação de energia do sistema. O uso de uma, outra ou outra equação depende do que nós queremos obter e quais as variáveis que nós temos disponíveis para a solução do problema. Então, essas quatro formas de interação de energia são todas as formas que nós podemos ter num sistema fechado, através de calor entrando, calor saindo, trabalho entrando ou trabalho saindo. Essas quatro formas vão então definir qual que é a variação de energia do sistema, certo? Então, com base nessas definições, no equacionamento que nós geramos aqui para o sistema fechado, com base na primeira lei da termodinâmica, tem alguns exercícios lá para a gente resolver. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou questionamentos, então procurem me mandar algum e-mail para a gente ir esclarecendo, certo? Na medida do possível eu vou gravando outros vídeos para esclarecer mais dúvidas de vocês aí. Um abraço, bom estudo aí,